Timóteo, capítulo 3, verso 14 a 17. Eu convido a todos para que façamos a leitura juntos desse trecho das Escrituras Sagradas. Leiamos, irmãos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Vamos orar? Senhor, bendito e exaltado seja o teu nome. Continuamos na tua presença, te adorando na beleza da sua santidade, e queremos agora ouvir a instrução da tua palavra. Edifica-nos, ó Deus, nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Ilumina-nos com o teu Santo Espírito. Usa o teu servo como lhe aprouver. Abençoe os que estão presentes aqui na igreja, os que estão acompanhando pela transmissão também neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem dessa noite é permanecendo na palavra. Vamos falar juntos? Permanecendo na palavra. Será que permanecer na palavra é a mesma coisa de apenas ler a palavra? Muitas pessoas têm o hábito de ler a Bíblia, inclusive pessoas que às vezes nem frequentam igreja nenhuma. Existem pessoas que não saem de casa sem ler um trecho da Bíblia. Falam, eu vou abrir a Bíblia. Dizem que é muito bom os seus ensinamentos, as suas palavras. Existem outros que preferem deixar a Bíblia aberta numa estante ou no local de destaque na sua casa e diz, não, a palavra de Deus está aberta. E às vezes a gente até indaga a pessoa, mas você lê, não, eu só deixo aberto aí no Salmo 91, ou no Salmo 23, ou no Salmo 121, e diz que ela exala bons fluidos aqui na minha casa, ou no meu estabelecimento comercial, ou onde eu trabalho. Algumas pessoas, talvez os mais jovens não vão lembrar disso, mas os mais antigos aí, para não incluir somente os mais velhos, mas da minha geração, a velha conhecida caixinha de promessa. Alguns até falavam que era horóscopo de crente. Todo dia de manhã, você antes de ir para o trabalho, você tirava um versículo. E só que na caixinha de promessa só tem versículo bonito, né? O Senhor é contigo, vai nessa força. Não tem nenhum assim, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo, né? Porque daí não é caixinha de promessa, né? Já é caixinha de deveres, né? Mas, será que permanecer na palavra é a mesma coisa de apenas ler a palavra? É claro que para você permanecer na palavra, sem sombra de dúvidas, você terá que ler a palavra. Mas permanecer na palavra é muito mais do que apenas você ler alguns trechos da sua Bíblia, ter o hábito de não sair de casa sem ler um versículo que seja. Às vezes você faz isso até correndo. Hoje, com a tecnologia, você tem a Bíblia na sua mão aí, no seu smartphone, no seu outro aparelho, você consegue fazer devocionais, você tem planos de leitura, ou seja, nós não temos mais desculpas nenhuma para não ler a palavra. Mas nessa noite, o que Deus quer falar comigo e com você é que, começando com a leitura, começando também com a prática de ouvir a palavra, nós precisamos avançar um pouco mais. E a história desse pastor que está discipulando um outro pastor, um pastor mais jovem, a história do velho apóstolo Paulo, instruindo seu filho na fé, o amado Timóteo, ela traz para nós alguns princípios interessantes com base no tema que já foi colocado aqui, permanecendo na palavra. E é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para as cartas pastorais, sei que nós temos aqui uma classe temática na nossa igreja, hoje começamos o segundo ciclo, então alunos que começaram lá na classe Panorama Bíblico vão ouvir muitas coisas importantes, já começando por hoje, sobre essa relação do discipulado entre Paulo e Timóteo, entre as instruções que este servo de Deus traz ao seu filho na fé.
A palavra de Deus nos diz que lá em Atos 16, isso está registrado, que quando Paulo inicia a sua segunda viagem missionária, ele retorna às regiões por onde ele havia passado com Barnabé na primeira viagem missionária, e ele está na região de Derbe e Listra, e ali, ao chegar naquele lugar, ele encontra uma família. Ele encontra um discípulo, um jovem chamado Timóteo. E dessa passagem, dessa segunda vez, possivelmente na primeira passagem, Paulo já tivera ali contato com aquela família, uma família onde o pai de Timóteo possivelmente ainda não era um servo de Deus, a Bíblia apenas diz que ele era grego, mas a sua avó e a sua mãe eram mulheres tementes a Deus. Deus então chama Timóteo, e Timóteo agora vai trabalhar na equipe missionária de Paulo. Então nós vemos agora Paulo, Silas e Timóteo. Mais tarde outros também serão acrescentados nessa equipe. Paulo nunca trabalhava sozinho. O apóstolo Paulo, ele tinha o objetivo de pregar o evangelho, de levar as mensagens para lugares mais distantes, mas ele sempre trabalhava em equipe. Paulo, então, vai começar um trabalho lindo na vida desse jovem, que depois se tornará pastor, e pastoreará, inclusive, uma das igrejas plantadas no ministério de Paulo, que no caso, na época, quando ele escreve essas cartas, pelo menos aqui falando da primeira carta e a segunda, ele é pastor na igreja de Éfeso. E a primeira carta de Paulo a Timóteo, ele traz muitas instruções para Paulo sobre o que está acontecendo dentro da igreja. Então ele orienta Paulo com relação à ordem do culto, ele orienta Paulo com relação à escolha de oficiais, ele orienta Paulo com o perigo da apostasia, ele orienta Paulo com relação ao cuidado com as viúvas. Ele então na primeira carta ele traz alguns conselhos pastorais, mas muito voltado assim para questões eclesiásticas. É verdade que Paulo também faz a defesa do seu apostolado, Paulo também tenta animar o coração de Timóteo, mas na segunda carta, a segunda carta parece que ela vai trabalhar um pouco mais na pessoa mesmo do discípulo. Paulo também se apresenta, fala das suas algemas, fala das suas prisões, e Paulo então agora conclama o seu filho na fé, a se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E ele vai trazendo alguns ensinamentos, e quando chegamos aqui no capítulo 3, por exemplo, quando lemos o versículo 14, melhor dizendo, ele começa com essa expressão: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Paulo então está trazendo bem vivo na memória de Timóteo o ensinamento que ele tinha transmitido a ele. Aliás, essa passagem, essa dinâmica do discipulado é muito especial nessas duas cartas, outras também, mas particularmente falando de 1ª e 2ª Timóteo, nós vemos a dinâmica de alguém que, por exemplo, Paulo, outrora também foi discipulado, ele aprendeu lá no período ainda em que ele era longe dos caminhos do Senhor, um discípulo de Gamaliel, mas ali, claro que ele estava aprendendo mais as coisas do Antigo Testamento, ele ainda vai ter um encontro com Jesus, ele será discipulado diretamente por Jesus, naquele tempo que ele se afasta e ele sai de cena, mas Deus vai usar um homem chamado Barnabé, para cuidar de Paulo. Barnabé vai atrás de Paulo, vai a Tarso, traz Paulo para trabalhar com ele lá em Antioquia, e forma-se uma equipe ali. Mas agora Paulo também tem esse ministério, de investir na vida de uma pessoa. Ainda que a ênfase nesta noite seja a questão do permanecer na palavra, é uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você nessa noite. Quem é o seu Timóteo? Você tem já um Timóteo? Quem você está discipulando? Talvez você já esteja na igreja há tanto tempo, tem sido abençoado, sua presença aqui com a sua família, mas você tem cuidado de alguém nos últimos meses da sua vida? Tem alguém que Deus colocou nas suas mãos para você orar, instruir, ensinar, caminhar junto? Quem é o seu Timóteo? Isso é muito significativo, irmãos. Todos nós precisamos treinar e ensinar alguém a andar no caminho do Senhor. Eu sei que o discipulado pode começar dentro da nossa própria casa. Você pode começar a discipular pessoas da sua própria família. Louvado seja Deus para os pais que estão fazendo isso com sabedoria vinda dos céus. Mas você pode discipular pessoas que trabalham com você. Você pode discipular pessoas que estudam com você.
Você pode começar um discipulado até com uma pessoa que foi assim, um encontro casual, num transporte coletivo, e de repente ali começa uma conversa, que aparentemente ela é uma conversa que não vai terminar no assunto que você queira, mas o Senhor vai conduzindo e abrindo as portas, e de repente você está falando de Cristo para aquela pessoa. E você pode, de repente, lembrando da palavra do Felipe ao eunuco, em Atos 8, diz: você entende o que está lendo? Você gostaria de aprender mais sobre a palavra de Deus? Ah, eu gostaria. Você poderia me ensinar sobre a Bíblia? Sim, eu posso ensinar. Será que nós estamos preocupados com isso, igreja? Quem é o seu Timóteo? Minha irmã, quem você está discipulando? Talvez seja mais fácil você discipular uma outra mulher, eu reconheço. Talvez para os homens também, discipular um homem, mas volte para casa com essa pergunta e a resposta é você que vai dar diante de Deus. Senhor, eu não tenho nenhum Timóteo ainda. Eu nunca discipulei ninguém. Eu nunca parei para ler a Bíblia com uma outra pessoa, além talvez da minha família ou dos irmãos da minha igreja. Que o Senhor te incomode com essa pergunta. Faça discípulos. Você não pode chegar aqui, receber esse alimento precioso e ficar só para você. Você precisa transmitir a outros homens idôneos e fiéis, conforme está escrito nessa carta. E esses homens idôneos e fiéis vão transmitir a outros. É isso que Paulo está fazendo com seu filho na fé, Timóteo. Então é interessante que ele começa lembrando e fala para o seu filho na fé: permanece no quê? Na palavra. Permanece no meu ensino, permanece naquilo que você aprendeu. E eu quero chamar a sua atenção para o versículo 10. Olha o que está escrito no versículo 10 aí. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Até os sofrimentos de Paulo servem para ensinar o seu discípulo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que para permanecer na palavra, nós precisamos lembrar do que nós estamos aprendendo, aquilo que está sendo ensinado nas Escrituras Sagradas. Você não vai discipular alguém ensinando a leitura de outras obras, de outros clássicos, mas você deve certamente entender que não existe discipulado sem palavra. Você não vai conseguir discipular uma pessoa se você excluir do discipulado a Bíblia. Se você de repente for um bom contador de histórias, se você lembrar de muitos personagens da humanidade, mas se você não levar o seu discípulo para a Bíblia, para ele permanecer na palavra, isso não é discipulado. Você pode chamar do que você quiser, mas o discipulado só existe de verdade quando você leva o seu discípulo para a palavra. E ensina ele ou a ela a permanecer na palavra. Mas este jovem Timóteo, ele já tinha recebido essa instrução na sua própria casa. Às vezes acontece isso. Eu vim de um contexto assim, onde eu aprendi muito com a minha mãe. O meu pai não estava nos caminhos do Senhor ainda. Então, aqui no caso de Timóteo, seu pai possivelmente lhe ensinou muitas coisas, mas as sagradas letras que o tornaram sábio, ele aprendeu com a sua avó e com a sua mãe. Então, olha comigo, o texto continua. E diz aí no verso 15... E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Volte comigo aí, no primeiro capítulo de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Vamos ler juntos? Vamos ler do 3 ao 5, porque eu acho interessante aqui esse contexto que Paulo está dando, rendendo graças pela vida dos seus antepassados e também pela vida do seu filho na fé, Timóteo, e ele faz uma menção aqui à sua avó e à sua mãe. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, de 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. O que nós podemos afirmar nesse texto? Quem foram os primeiros discipuladores de Timóteo? A avó e a mãe. Começa em casa.
Não tem como, irmão, já foi dito isso aqui em outros momentos, em outras pregações, mas vale a pena repetir. Você pode contar com a igreja tem um papel importante na instrução da palavra, para isso, para os seus filhos, para as suas filhas, mas você não pode transferir a responsabilidade que começa com você. Você é o discipulador, a discipuladora do seu filho, da sua filha. Você pode forrar o seu filho com as melhores roupas, você pode dar os melhores presentes para ele, você pode dar a melhor faculdade para ele, mas se você não instruir seu filho na palavra, você não está dando o melhor para ele. Eunice, a mãe, e Lloyd, a avó, investiram na vida desse menino. Ele cresce, e ele agora vai seguir o caminho, sendo um missionário, sendo um pastor, sendo um servo de Deus. Timóteo está precisando ser reanimado no Senhor, ele está enfrentando muitas lutas lá na igreja de Éfeso, ele está precisando assim de um sopro, de um ânimo. Às vezes ele tomou alguns puxões de orelha também de Paulo, lembrando que ele foi chamado, lembrando do dom que ele recebeu do Senhor, da imposição das mãos do presbitério, que ele não poderia desistir do ministério, que ele devia cumprir cabalmente o ministério, que ele tinha que pregar, quer seja oportuno ou não, pregar a palavra. Mas para tudo isso acontecer na vida de Timóteo, ele tinha que permanecer. Permanecer na palavra. Se nós tivéssemos que substituir a palavra permanecer, ou esse verbo, por outros, nós poderíamos colocar o que aqui? O que significa permanecer na palavra? Cumprir a palavra, praticar a palavra, guardar a palavra, estudar a palavra. E uma frase que eu gosto muito: morar na palavra. Você mora na Bíblia? Não, pastor, eu moro na minha casa. Você entendeu a minha pergunta? Você mora na Bíblia? Você é uma pessoa que a palavra de Deus está na sua boca. Você fala da palavra de Deus de forma natural e não de forma decorada. Onde você, agora eu tenho que falar mais versículo porque eu estou falando perto de crente. Mas quando eu estou longe dos crentes, o que sai da minha boca são outras coisas. Porque não pode ser assim. As pessoas precisam perceber, até mesmo quando você não falar um versículo de forma direta, mas no seu jeito de construir uma frase, no seu jeito de dar uma resposta, no seu jeito de dar uma opinião, as pessoas dizem assim: você fala diferente. Eu gosto de conversar com você. Você tem uma forma de colocar as coisas. O que é que você tem que eu não consigo entender ainda? Porque às vezes você não chega de cara e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Claro que você pode falar João 3,16, mas às vezes do seu jeito de falar, as pessoas falam assim: tem alguma coisa em você que eu ainda não percebi. Aí você diz: sabe o que é? Eu guardo a palavra de Deus no meu coração. Jesus habita em mim. E é por isso que quando eu dou uma opinião para você, às vezes eu posso até dar palpite no esporte, eu posso falar de política, eu posso falar da cultura, eu posso falar das artes, eu posso falar de qualquer assunto. O Evangelho vai estar junto, porque eu permaneço na palavra. Você permanece na palavra? Ou você só lê a Bíblia? Mas não é bom ler a Bíblia, pastor? É excelente. Mas se você parou só nesse ponto, eu leio, pastor, regularmente. De vez em quando eu pego a minha velha Bíblia, eu leio, eu abro o meu aplicativo, eu abro lá no meu plano de leitura, eu leio, mas não é só isso. Morar na palavra, permanecer na palavra. Timóteo então foi lembrado por Paulo: você deve permanecer naquilo que você aprendeu, você deve permanecer naquilo que você aprendeu desde a tua infância, nas sagradas letras que tornaram você uma pessoa sábia para a salvação. E aí agora, nos 2 versos seguintes, ele apresenta para nós por que é que ele deve permanecer na palavra. Por que é que eu e você devemos permanecer na palavra? E ele vai nos apresentar aqui 3 coisas. Ele vai falar para nós da identidade da palavra, ele vai falar para nós da utilidade da palavra, e ele vai falar para nós do propósito da palavra. Está tudo aqui nos versos 16 e 17. Olhem comigo aí o verso 16. Pensando agora na identidade da palavra. Vocês sabiam que a palavra de Deus tem uma identidade? Ela não é um livro só mais vendido do mundo, como você sabe dessa informação. O livro mais lido, o livro mais vendido em toda a humanidade é a Bíblia. Verdade. Mas essa não é a sua identidade. A identidade é aquilo que o testemunho interno das Escrituras diz acerca dela mesma.
Quando você quer provar que a palavra de Deus é a palavra de Deus, você não precisa recorrer a outras coisas a não ser a própria palavra. A palavra testifica dela mesma. E neste texto aqui nós temos uma palavra maravilhosa que apresenta para nós a identidade da palavra, que está aí no início do verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Vamos repetir juntos? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa é a identidade da palavra. Não é um aglomerado de palavras, não é um conjunto de livros, como alguns dizem, mas Bíblia não é biblioteca, um conjunto de livros. Sim, todas essas terminologias você já aprendeu na escola dominical, mas ela é inspirada por Deus. Até essa palavra inspirada, se você for trabalhar no texto original, você vai ficar um pouco confuso, porque, como assim inspirada? Porque é Deus que sopra, é Deus que sopra a palavra, é Ele que colocou a palavra no coração dos homens. Os homens, escreveu na sua carta, diz que eles falaram movidos pelo Espírito Santo. Hoje estávamos aqui na classe de Doutrina e Vida Cristã, e falamos um pouco da pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento, e falamos um pouco do Pentateuco. Irmãos, às vezes a gente lê a Bíblia sem conhecer um pouco o contexto daquele livro. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses livros Deus revelou para Moisés, quando Moisés estava liderando o povo na peregrinação do Egito para Canaã. Porque o povo de Deus, o povo de Israel, tinha permanecido mais de 400 anos no cativeiro egípcio. Eles perderam a memória, eles perderam a história. E agora Deus então faz Moisés registrar Gênesis, como tudo começou, a queda do homem, a redenção, o dilúvio, o chamado de Abraão, a história de José, a história de Isaac antes, a história de José, a história dos seus irmãos. Nós temos o Êxodo, nós temos Levítico com todo o ritual do cerimonial que Deus queria, nós temos Números, nós temos Deuteronômio reafirmando tudo que ele já tinha ensinado para a nova geração. Como Moisés conseguiu fazer tudo isso, irmãos? Movido pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, então, ela tem uma identidade. Ela é inspirada por Deus. Não duvide disso, irmãos. Você não está nessa noite participando de um culto onde o pregador, o mensageiro, está contando uma história que você pode falar, será? Ele fala com tanta convicção, mas será que isso é mesmo? É verdade? Eu tenho minhas dúvidas. Espero que ninguém aqui tenha. Mas se tiver, estou à sua disposição para sentar com você, para orar com você, para conversar com você. Porque tem gente que tem dúvida. Tem gente que lê a Bíblia e chega, nossa, tem que ter muita fé, né, pastor, para acreditar nessa história. O senhor acredita, pastor, que Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe? Ah, pastor, ô fé, hein? Você não crê, não? Pastor, 5 pães e 2 peixinhos alimenta uma multidão. Que fé, hein, pastor? O senhor tem fé? Você acredita? Pastor, disseram que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu acho que essa expressão ressuscitou é aquela ideia assim, não, ele está vivo na minha memória, na minha lembrança, ele está lá no sepulcro de José de Arimateia até hoje, ou levar o corpo dele para algum lugar que não foi dado paradeiro. Você crê na palavra? Ela é inspirada por Deus, você não precisa duvidar. Por isso, homens, mulheres, jovens e até as nossas queridas crianças podem continuar lendo a Bíblia. Ela é inspirada por Deus, ela é a palavra viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela entra onde ninguém mais entra, ela penetra na sua alma, ela discerne os propósitos do seu coração. É a palavra de Deus. Não duvide. Leia a Bíblia, meu irmão, more na Bíblia, medite na palavra, porque ela tem uma identidade, ela é inspirada. Não é um livro qualquer, mas ela também tem uma utilidade. Por que o Senhor colocou essa palavra nas nossas mãos, no nosso coração? Por que Paulo está exortando Timóteo a permanecer em tudo que ele aprendeu, tudo que ele recebeu? Seja do ensino que ele recebe de Paulo, seja do que ele já tinha aprendido com a sua avó e com a sua mãe. Por que é que ele tem que permanecer? Porque essa palavra que é inspirada, ela é útil. Ela diz aí a sequência do texto, no verso 16, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Tudo isso a palavra de Deus faz em mim e em você. Conforme ela está falando,
conforme ela vai sendo ministrada, e eu creio que nesta noite ela está fazendo isso. Nesta noite, a palavra de Deus está sendo útil para te ensinar. Nesta noite, a palavra de Deus está sendo útil para te repreender, para te corrigir, para te educar na justiça. Mas não é só aqui na igreja. Você recebe dessa instrução, dessa utilidade da palavra, quando você está meditando nela na sua casa, com os seus ou sozinho. Quando você se debruça nas Escrituras e você começa a falar: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei, não deixe eu duvidar de nenhum ensinamento da Tua palavra. Eu reconheço, irmãos, que tem partes na Bíblia, textos na Bíblia difíceis de compreender, mas nem por isso eu vou deixar de crer. Não tem textos difíceis? Deus deu algumas ordens estranhas já para o seu povo no passado. Todas as vezes que eu me deparo com o texto lá, onde Josué, que estava liderando o povo, e Deus manda o povo ficar o quê? Rodear Jericó. Ficar dando volta ao redor do muro. Aí você fala: o que vai acontecer aqui? Ficar dando volta. E no 7º dia mandou dar 7 voltas. E depois mandou todo mundo ficar de bico calado. Ninguém podia falar, e só gritar na hora que Deus desse a voz de comando. Aí vem aí os especialistas de plantão e diz que uma frequência de decibéis fez o muro cair. Irmão, você sabe o que fez o muro cair? Mas não é estranho ficar dando volta ao redor do muro? Não precisa fazer isso na sua casa não, tá, gente? Porque vai ser estranho mesmo. Você fazendo aí, Deus mandou dar volta ao redor dos muros. Às vezes a gente quer ser literalista demais. Mas tem ordens estranhas. E você não deve questionar Deus. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu creio. E nós devemos lembrar das palavras de Pedro, quando Jesus chega na praia de manhã e vê que eles estão frustrados porque não pegaram nada na primeira experiência, não na segunda, no chamado deles. E Jesus falou assim: lança as redes. E aquela palavra de Pedro é muito importante. Ele diz assim: ó, sob a tua palavra eu lançarei as redes. É assim que deve ser a nossa vida. Senhor, sob a tua palavra eu vou fechar esse negócio. Senhor, sob a tua palavra eu não vou fechar esse negócio. Senhor, sob a tua palavra eu vou começar esse namoro. Senhor, sob a tua palavra eu não vou continuar nesse namoro. Senhor, sob a tua palavra eu vou mudar de casa. Senhor, sob a tua palavra eu não vou mudar de casa. Isso é permanecer na palavra. Isso é guardar a palavra no coração. Não é só abrir, ler de vez em quando, ler os seus textos preferidos e está bom demais. Permanecer é mais do que isso. Você é desfrutar da utilidade dela. Você já sabe que a identidade ela é inspirada, mas ela é útil para te ensinar. Quanta coisa nós já aprendemos, irmãos. Quanta coisa nós já aprendemos nas Escrituras Sagradas. Quem esteve aqui domingo passado, ouvindo a pregação de Neemias capítulo 8, e diz ali que na consagração do muro, muitas coisas aconteceram, depois que os muros foram edificados, as portas colocadas no seu devido lugar. Neemias então agora, juntamente com Esdras, o povo está lendo a palavra de Deus. O povo tem sede de ouvir a palavra de Deus. O povo foi ensinado naquele dia, das 6 da manhã até o meio-dia. O povo estava lá reunido, os levitas ensinando a palavra de Deus para o povo. O povo começou a chorar, porque o povo começou a lembrar que tinham deixado de praticar algumas coisas da palavra de Deus. O povo depois vai praticar a festa dos tabernáculos, porque o povo lembrou do ensino da palavra. Ensinar, ela é útil para ensinar. Às vezes a gente termina o culto aqui, eu sei que irmãos e irmãs falam isso com carinho comigo. E alguns pensam: pastor, a marreta foi grande hoje, hein? Estou todo arrebentado. Eu falo: não vem brigar comigo, não. E eu não tenho prazer nenhum quando alguém diz isso para mim, sabe? Eu falo: beleza, marreta mesmo. Não, eu fico triste comigo, porque eu falo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque pregar, exortar, é igual um pai quando corrige um filho. Você solta o rojão quando você precisa dar umas palmadinhas no seu filho? No lugar certo, na hora certa, na dose certa? Não, você fica às vezes, chora até mais do que o filho que está chorando porque você corrigiu ele. Porque você faz isso porque você ama. E Deus também usa a sua palavra para corrigir. Ele usa a palavra para ensinar, Ele usa a palavra para exortar, Ele usa a palavra para te animar, Ele usa a palavra para te levantar, mas se necessário for, Ele vai usar a palavra para disciplinar você. Ele vai te educar na justiça. Então a palavra de Deus, ela tem uma identidade. Qual é mesmo? Ela é inspirada por Deus. A palavra de Deus tem uma utilidade, ela é útil para ensinar, para corrigir, para admoestar, para educar na justiça. Mas ela também tem um propósito. Qual é o propósito da palavra? Vemos aí no versículo 17. Vamos ler juntos?
O propósito da palavra é este: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que coisa linda! Quando você reconhece que a palavra de Deus é inspirada, quando você reconhece que a palavra de Deus ela é útil na sua vida, na sua família, na sua existência nessa terra, você pode ter certeza que o resultado final desse será maravilhoso, porque tem um propósito com a palavra na sua vida. Há um propósito de estarmos reunidos na igreja, há um propósito de você ler a Bíblia todos os dias, há um propósito para você estar na escola dominical, há um propósito para você ser discipulado e discipular. Este propósito está aqui, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não tem como você crescer espiritualmente sem Bíblia. Não tem, cai na real. Ah, pastor, eu gosto sempre de ouvir uma devocional. Tudo bem, eu tenho conversado com pessoas mais próximas. Eu também tenho esse hábito, alguns sabem disso. Eu escrevo e às vezes eu gravo áudios, devocionais. Eu sei que isso tem alcançado lugares que eu nunca, talvez os meus pés chegarão lá. Eu já tive experiências de receber testemunho, de falar assim, olha, a mensagem do Este é o Dia que o Senhor fez, pastor, chegou no sertão das Alagoas, tem uma pessoa lá, ouvindo a mensagem, louvado seja Deus, a Deus toda a honra e toda a glória, talvez eu nunca vou pisar naquele lugar. Mas tem gente hoje, eu estou falando agora para a nossa presente geração, que não lê mais a Bíblia, fica só recebendo degustação. Aí eu mando um versículo para você, você manda um versículo para mim. Aí você manda uma musiquinha para mim, eu mando uma musiquinha para você. Mas não pega a Bíblia. Não senta para ler a Bíblia. Não fecha a porta do teu quarto para orar, porque fica dependendo desse aparelho aqui. Claro, meu irmão, eu também às vezes uso. Aqui, eu tenho a palavra de Deus aqui, que bom que a gente tem esse instrumento. E não estou querendo aqui falar, vai voltar na Bíblia de papel, vai voltar no pergaminho, pastor. Só quer que a gente volte lá nos tablets, mas não é tablet moderno não, viu gente? É o tablet lá do Museu da Bíblia. Quem foi no Museu da Bíblia viu lá os tablets, né? Aquilo é diferente, né, Paulo? Não é igual os tablets que a gente tem hoje. Mas você precisa entender do propósito. Você está caminhando para ser esse homem, essa mulher perfeito e perfeitamente habilitado. A palavra perfeito aqui não é no sentido exato que a gente atribui a Deus. A palavra perfeito aqui pode ser substituída pela palavra madura, maduro. Você é uma pessoa amadurecida na palavra, maduro na fé. É isso que Paulo também fala lá, né? Que você deve prosseguir, avançando para que diante de mim você está, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Deus tem um propósito ao colocar a palavra na sua vida, na sua história. Que você seja um homem, que você seja uma mulher perfeito, perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer ser melhor do que você é hoje em todas as áreas da sua vida? Você quer ser um melhor pai? Você quer ser uma melhor mãe, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor patrão, um melhor empregado, um melhor servo? Você precisa da palavra. Sem palavra você não vai ser o melhor. Mas se você seguir a palavra, Deus vai cumprir em você esse versículo e você estará habilitado, preparado, treinado para qualquer obra que Deus colocar nas suas mãos para você realizar. Por quê? Porque você permanece na palavra. Porque você reconhece o valor da palavra. Creio que alguns anos atrás, talvez aqui nessa igreja mesmo, citando esse texto, eu perguntei para alguns irmãos aqui que estavam presentes naquele dia, talvez eles estejam aqui hoje. Tem alguém que marcou a sua vida em relação a ensinar a palavra de Deus para você? E lembro que alguns irmãos se manifestaram. Irmãos aqui falaram de professores de escola dominical. Irmãos falaram de irmãs. Nós temos aqui a nossa querida irmã Maria Samuel, professora da maioria dos adultos aqui. Professora dos presbíteros dessa igreja. Hoje são os responsáveis pela igreja. Ela ensinou para a honra e glória do nosso Deus. Não estou louvando a irmã Maria Samuel, não. Estou exaltando ao Deus que usou essa querida irmã. Tem muito aluno aqui. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui foram alunos da irmã Maria Samuel? Levanta a mão. Olha aí. Glória a Deus. Talvez não foi na minha história, ou na história da minha esposa, ela vai lembrar de outra irmã, eu vou lembrar de outra pessoa, mas um dia alguém investiu em você. Ah, pastor, eu tenho uma bênção para contar. Quem investiu na minha vida foi meu pai, minha mãe. Louvado seja Deus, é isso que é coisa linda. A minha mãe me ensinou a amar Jesus. O meu pai me ensinou a amar Jesus.
E aqueles irmãos que aprenderam a ler lendo a Bíblia, você conhece gente assim? É Deus que faz isso. Tem gente, irmãos, que nunca foi para a escola, não teve oportunidade. Aí você fala, mas como é que ele lê a Bíblia? Aprendeu a ler na Bíblia. Não foi para cartilha, não teve caderno de caligrafia. Conseguiu ler e ler a Bíblia. Você vê às vezes irmãzinhas, irmãozinhos aí, que você fala assim, eu não tenho a 4ª série primária, quando tinha essa, antes do ensino fundamental, eu não tenho primário. Mas lê a palavra de Deus com uma leveza, parece que está degustando, saboreando as palavras, porque ama a palavra de Deus. Há muitos anos atrás, chegaram algumas Bíblias na China, por meios que não poderiam chegar até lá, e houve o dia da entrega das Bíblias. Esse vídeo viralizou, circulou aí, alguns irmãos viram. E os missionários entregavam um exemplar da Bíblia para algumas pessoas e entregou para uma mulher. Essa mulher começou a tremer. Ela começou a tremer como se ela tivesse recebido uma barra de ouro. Ela estava assim e ela começou a falar, olha, desde a minha infância eu escuto falar deste livro. E eu achei que eu ia morrer sem tocar neste livro. Hoje eu ganhei este livro. Hoje eu vou levar para casa este livro. E muitas vezes nós não damos o devido valor. Qual é a melhor maneira de você proteger a sua Bíblia? Eu comprei uma capa bonitinha, pastor. Pastor, a minha é forrada, folhada a ouro. Eu nem mexo muito nela para não perder o ouro. Não tem que mexer. Só tem que ficar manchada. Tem que ficar riscada. Aí depois você compra outra. Eu sei que é terrível, a gente não consegue abrir mão da antiga Bíblia. Fica guardando as Bíblias em casa. Mas você tem que ler a palavra. A melhor maneira de você proteger a sua Bíblia é permanecer nela. É reconhecer que ela é inspirada por Deus, ela tem uma identidade. É reconhecer que ela tem uma utilidade na sua vida. E reconhecer o propósito dela na sua vida. Aí sim, nós vamos ser a igreja da palavra. O povo da palavra. O homem e mulher que prega a palavra, não só na hora que está no púlpito, como eu estou fazendo agora, ou quando está na frente de uma classe dando aula, ou quando está... Não, você prega com a sua vida. A palavra de Deus sai de forma natural, nos seus diálogos, nas suas negociações, em tudo que você faz, porque você está cheio da palavra. Permaneça na palavra. Esse foi o conselho que Paulo deu para o seu filho na fé, Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem o recebestes. Lembrando também daquilo que você aprendeu na sua infância, com a sua avó, com a sua mãe. As sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus. Não se esqueça, Timóteo. Não se esqueça, amada igreja, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela tem uma identidade. Toda a Escritura é útil para ensinar, para educar, para corrigir, para exortar, porque ela tem uma utilidade na sua vida. Toda a Escritura tem um propósito, para que você seja um homem perfeito, uma mulher perfeita, maduro na fé e habilitado para toda a boa obra que Deus colocou em suas mãos para você fazer. Você é discípulo de Jesus? Você é discípula de Jesus? Você tem sido essa pessoa que tem aprendido aos pés de Jesus e tem falado, Senhor, me ensina mais. Eu quero aprender das tuas palavras, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero ser um discípulo verdadeiro que ama a tua palavra. Permanecendo na palavra. Essa é a palavra que Deus trouxe para nós nessa noite. Se você quiser, você pode tocar a sua vida como você vem tocando até aqui. Eu não posso fazer nada se você não estiver levando a sério o Evangelho. Mas você pode sair por aquela porta daqui a pouco dizendo, chega. Chega de brincar. Chega de fazer papel de uma pessoa que eu não sou. Eu quero viver essa palavra. Eu quero permanecer nessa palavra. Eu quero praticar essa palavra. Eu não quero ser só ouvinte. Porque se você for ouvinte da palavra, você está enganando a si mesmo. Mas não engana Deus, não. Pode enganar todo mundo. O pastor, então, é facinho enganar. É facinho. Às vezes eu fico feliz em te ver aqui, mas eu não consigo olhar dentro do seu coração. E você não consegue ver o meu também. Mas Deus está olhando agora, sabe aonde? Não com que roupa você veio para o culto. Se você penteou o cabelo ou não. Ele está olhando o seu coração. E Ele quer ver se aí dentro dele tem a palavra dele. Que Deus nos guarde. E que a igreja do Senhor reunida nessa noite, aqueles que estão acompanhando essa mensagem em casa ou em qualquer lugar,
Receba essa palavra. Permanecendo na palavra. Porque ela tem uma identidade. Ela é inspirada por Deus. Porque ela tem uma utilidade. Ela te ensina, ela te corrige, ela te exorta, ela te educa. Porque ela tem um propósito. Ela te tornará um homem perfeito, amadurecido, uma mulher perfeita, amadurecida. E vai te habilitar para toda boa obra que o Senhor te der. A Ele toda a honra e toda a glória, o nosso Deus. Amém.